Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a suspeição de Moro em recente julgamento do HC, onde o STF ele considerou o Moro suspeito para o julgamento ali de Lula. O que acontece com isso? Conforme o artigo 564 ali do CPP, do Código de Processo Penal, o processo é todo nulo, uma nulidade absoluta. Rosana, tudo isso, um juiz suspeito, ele acarreta essa nulidade? Sim. Por quê? Porque conforme o devido processo legal, que é o princípio ali, caro, maravilhoso, que nós temos, né, que observar, enfim, tanto juiz, advogado, promotor de justiça, enfim, os operadores do direito, ele precisa observar o devido processo legal, principalmente o juiz, que é quem preside o processo. Dentro desse princípio, o juiz ele precisa ser imparcial. Se ele pende para um lado ou para o outro durante o transcorrer do processo, isso daí tira a imparcialidade dele. No meu exemplo aí, grosso modo, né, porque eu falo com muitas pessoas que não são operadores do direito, ou às vezes está começando, está buscando entender. Imagine ali uma final do Brasileirão, Corinthians e Flamengo. Duas torcidas aí grandes, poderosas, e o juiz, ele não é imparcial ali, o árbitro, ele não é imparcial, ele pende ali, vamos dizer, pro Corinthians, né? Inclusive, o Corinthians acaba ganhando ali o título do Brasileirão. Só que tá totalmente dentro ali do jogo, ele beneficiou o Corinthians, os jogadores davam um carrinho lá, ele não marcava pênalti, enfim. E aí investiga-se e vê que ele já estava totalmente inclinado, ele estava conversando com o técnico do Corinthians, ele estava ali envolvido com a galera do Corinthians. Por óbvio, né? Ele está sendo parcial. E ali dentro ele não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial, porque as torcidas ali são grandes mesmos e maravilhosas. Bom, voltando ao nosso caso, então o juiz, ele precisa ser imparcial. E essa imparcialidade, ela vem do devido processo legal. Esse princípio aí constitucional, um princípio que baseia o Estado democrático de direito, onde, né, a imparcialidade do juiz, ela deve ser totalmente presente. Então o juiz ele não pode pender nem para o Ministério Público, que nesse caso é o órgão acusador, é quem acusa, quem apresenta a denúncia, nem mesmo para o defensor. Então ele não pode também prestar consultoria para o advogado de defesa, falar, faz assim, vai desse jeito. Não, ele tem que ser imparcial. E o que aconteceu nessa situação são vários excessos que constituíram a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Dentro dessas questões ali, um tópico foi a condução coercitiva, que basicamente sem intimação anterior, não precisava ser assim, tão midiática, enfim, e a questão de interceptação de telefone de escritório de advocacia. O Estatuto da OAB, no artigo 7º, ele diz assim que o escritório, as correspondências, enfim, o material, enfim, do advogado, o material de trabalho do advogado é inviolável. Então, ele foi até mesmo, né, autorizou essa interceptação de telefones de escritório de advocacia. E dentro desse escritório existem vários advogados, né? Há toda uma comunicação ali, não só do Teixeira, que se diz que foi investigado, mas existiam outros advogados também que, de qualquer forma, não teria nem como prosperar qualquer tipo de defesa nesse sentido, porque fere grandemente a profissão do advogado, a liberdade do advogado em trabalhar, né? Então isso daí foi algo muito condenado até mesmo pelos ministros, né? O placar ficou 3-2, a Carmen Lúcia, ela tinha um posicionamento e mudou, pediu vistas, analisou melhor e mudou, e ela tem toda uma trajetória, né, de uma literatura onde ela preza pelo devido processo legal, e mudou e deu um embasamento técnico, muito técnico ali do seu voto. E para você que não entende muito, o STF ele é formado por 11 ministros
que constitui o pleno. Só que no pleno não é qualquer ação que vai direto para o pleno, é dividido em turmas, né? E essas turmas, elas têm as suas devidas competências. Então, quem julgou esse HC foi a turma, não foi só um juiz. Então, não se pode falar ali que foi fulano, ciclano ou beltrano. Foi um placar, era um julgamento onde precisava da maioria, tanto para conceder a ordem de habeas corpus, como para não conceder, onde a segunda turma do STF é constituída ali por 5 ministros, tudo bem? É caso de nulidade absoluta, volta-se tudo, vai ter que começar tudo zero, né? Porque é uma nulidade absoluta. Naquela decisão de Fachin, monocrática, que foi muito criticada, enfim, no caso, a situação não era da questão da suspeição de Moro, mas sim da competência da 13ª Vara lá da Federal de Curitiba, enfim. Então, uma coisa é a competência e outra coisa é a suspeição, tudo bem? Mas ambas, elas dizem respeito ao devido processo legal. Então, tanto o juiz, como advogado, como promotor, eles têm as suas funções, né? E o juiz, ele não pode pender para um lado ou para o outro. Ele não pode dar uma consultoria, por exemplo, para o advogado, ou o juiz também não pode pender ali para a questão da acusação. Então, nessa questão de processo, não existe uma hierarquia onde o juiz está acima, o advogado está embaixo, o promotor está perto do juiz. Não, ali cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade e principalmente precisa cumprir o que é o seu chamado, né? O advogado defender, a acusação acusar, né, o Ministério Público, e aqui não só acusar, como o Ministério Público, conforme o artigo 127 da Constituição Federal, ele tem a função de ser fiscal da lei. Então ele deve defender a ordem jurídica também, né? Essa é a função dele ali, que está estampado na Constituição. Então, quando ele vê um excesso, ele também precisa defender, né? Isso não houve ali conforme o entendimento nesse HC. E o juiz, ele preside toda a situação, então por isso que eles têm que ser imparciais, eles têm que estar ali observando, né, analisando de uma maneira fria, conforme a lei, mas sem trocar conversinhas, né, no sentido de que beneficie um ou outro. Então, caso de nulidade absoluta, volte-se para a estaca 0, em respeito ao devido processo legal. Mas muitas pessoas falam assim, poxa, mas passou pelo Tribunal de Justiça, passou pelo STJ, enfim, e agora muda tudo? Bom, por isso que nós temos as instâncias superiores, por isso que nós temos os recursos. E este recurso, essa situação já não é de hoje, né? Já se foi peticionado há muito tempo e foi julgado agora recentemente. Então, não dá pra gente entender, senão o juiz de primeiro grau tá ali, beleza, sentenciou, não tem direito a recorrer, não tem direito a questionar, né? Então, a defesa ali do Lula, os advogados, enfim, eles insistiram e conseguiram essa concessão dessa ordem, né? E então, é isso, tá bom, pessoal? Bom, deixo meu beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Mas antes disso, você que quer se interessar um pouquinho mais, quer acompanhar aí as minhas explicações, se inscreva, né? Dá o teu joinha e comente aqui, tá? Dentro daquilo que a gente possa estar ajudando, auxiliando ao entendimento. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.